Show de informação para você que gosta de ficar bem informado, obviamente, sobre tudo aquilo que acontece na cidade. E aproveitando o espaço que nós temos no Flash, eu queria mostrar para os senhores, antes de mais nada, uma situação que é bastante interessante, porque ela comprova que, de fato, o senhor prefeito municipal faz um acompanhamento através da sua assessoria de tudo aquilo que é divulgado na mídia aqui na cidade, tudo aquilo que sai na imprensa. E ele recebe o que na imprensa a gente chama de clipping, ou seja, um resumo das principais informações do dia. Eu não quero acreditar até que isso tenha chegado ao meu e-mail, a minha caixa de mensagens, por algum equívoco, algum erro, no momento em que foi disparado para quem de direito dentro da prefeitura, mas eu fiquei feliz em saber. Eu recebi, está na minha caixa de mensagens, deu na mídia, está escrito aqui em cima, deu na mídia 7 de junho de 2013, ou seja, exatamente essa sexta-feira. Marília registra cerca de 160 casos de violência contra idosos por mês. Hortência vem a Marília para acompanhar festival, saiu no Diário de Marília essa informação. Prefeitura projeta orçamento de 722 milhões de reais para o ano que vem, saiu no Diário de Marília. 343 casos de dengue em Marília atestam epidemia. Rua Tereza Capellini Henrique está intransitável por falta de asfalto, saiu no Jornal da Manhã, na página 3. O município começa a elaborar plano para gerenciar resíduos, também saiu no Jornal da Manhã. E por aí vai. 1, 2, 3 páginas, 3 laudas inteiras, de um clipping, um resumo daquilo que sai na mídia. Não é? Então, o senhor prefeito municipal, imagino eu, quando chega para trabalhar, já tem sobre a mesa dele, lá no gabinete, esse clipping com um resumo. Ele não precisa ficar lendo os jornais, não precisa acompanhar emissoras de rádio, coisa e tal, é o que eu imagino. Hein? Não sei se é feito só com jornal, se é feito com rádio também, mas imagino que seja com tudo. Né? Ele recebe, então, esse clipping tendo informação daquilo que está sendo noticiado na imprensa. Eu estou mostrando isso porque eu julgo isso extremamente importante. O prefeito, ele precisa ser informado daquilo que está acontecendo. Agora, se num primeiro momento isso é importante, o prefeito tem esse serviço à disposição dele, tudo aquilo que a gente divulga, que a mídia apresenta e que de fato faz com que a população a mídia seja a ponte entre o que a população está cobrando, o que ela precisa, o que ela reivindica, e quem pode resolver, que é o poder público, aqueles que estão nos cargos arvorados do poder de resolver os problemas, aí não tem por que não fazer, né? Então, se você tem esse serviço de clipping, você sabe que está saindo na imprensa, sabe que tem que fazer, porque a imprensa acaba dando voz para as reivindicações da população. Então, por um lado, folgo em saber, fico feliz em saber que tem isso aí. Por outro lado, eu vejo que muita coisa que é divulgada, muita coisa que sai na mídia, a prefeitura não resolve, e não está resolvendo, não é por falta de conhecimento, não. Não está resolvendo ou porque não quer, ou porque, sei lá, não tem condições, ou porque falta competência, ou sei lá o que, quem tem que se explicar já é o poder público. Bom, mudando o assunto de pato para ganso, eu tenho condições de mostrar o prédio da Antártica. É o prédio onde era a fábrica de bebidas da Antártica aqui na cidade. Pode mostrar aí no vídeo, aí esse baita prédio. Do lado direito, você indo na Castro Alves, do lado direito fica a FATEC, que era outra parte desse mesmo prédio. Do lado esquerdo, esse prédião aí enorme, e que vai agora ser ocupado pela polícia, a Polícia Civil aqui de Marília. Será centralizada num local só. É uma política do delegado, me parece que essa é uma política implantada em todo o estado, mas que a gente tem a informação aqui do delegado regional Benedito Antônio Valencisi, que é lá da cidade de Bauru, e que, na verdade, pretende centralizar todos os distritos policiais, o plantão, a seccional, tudo num local, num ponto só. E o ponto escolhido teria sido esse aí. Segundo as informações que nós obtivemos, o OH recebeu essa notícia, o prédio teria sido alugado pelo governo do estado à razão de R$80 mil por mês. Aí o proprietário fará as adequações internas e entregará o prédio em condições de uso para o pessoal da polícia. Então, nós vamos ter aí, muito em breve, a polícia toda centralizada nesse local, na Avenida Castro Alves. Uma preocupação
que nós temos e que quem nos passou a notícia, estava cercado de outras pessoas, também tinha essa preocupação, é com estacionamento. Aí me disseram, não, mas lá dentro cabe carro, barbaridade. Mas precisa saber se lá dentro vai ficar disponível apenas para o próprio pessoal da polícia, a frota policial, os veículos dos delegados, escrivães, investigadores e tudo mais, ou se será liberado para o público, porque você já pensou, você precisa se socorrer com a polícia e fica dando volta feito barata tonta para tentar estacionar? É um lugar problemático para estacionamento, então tem que verificar essa situação. Eu tentei até uma entrevista com o Dr. Quinteiro, que é o delegado seccional de polícia aqui de Marília, para nos falar mais a respeito do assunto. Infelizmente, já 2 vezes estive lá na delegacia seccional, hoje inclusive não consegui falar com ele. Outra questão que eu quero apresentar para os senhores, quero mostrar no vídeo agora, é o que está ocorrendo. Aliás, isso é o zero aqui em Marília, é uma pena, lamentavelmente, que ocorra isto ainda, porque há meios de você evitar esse tipo de coisa, e quero dizer que eu não sou contra, não sou contra. Não vão dizer por aí, o Ailton Medeiros é contra fazer a quermesse da Igreja Santo Antônio. Não sou contra quermesse de igreja nenhuma, festa de ninguém. Agora, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Veja se é possível numa cidade progressista, cosmopolita como é Marília. Mostra aí as imagens, por favor, estou falando do negócio faz tempo já. Olha aí, ó. Essa é a Rua Prudente de Moraes. Aí o pessoal tendo que virar, aí é o fundo da Igreja Santo Antônio, o salão social, e aí já interditado. Mas não tem uma placa um quarteirão antes, a Endurbe não funciona, lamentavelmente. Ela funciona para botar a placa ali. Agora você chega lá em cima, agora que você dá com o nariz na placa, você vê que está interditado, tem que virar. Aí você faz o currupio no quarteirão inteiro outra vez. Olha lá, tudo interditado para montar as barracas da festa da quermesse de Santo Antônio. Agora nós estamos onde aí? Aí já é na Avenida Santo Antônio, na frente da igreja. Então ali era do lado, que nós mostramos anteriormente, na Prudente de Moraes, e agora a Avenida Santo Antônio. Então vejam que você interdita uma via extremamente importante como a Santo Antônio, que é um eixo, um corredor dos indispensáveis que nós temos aqui na cidade, para montar a barraca de quermesse. Aí vai dizer, mas como é que vai fazer a quermesse? Meu amigo, eu venho de uma cidade, por exemplo, Jaú, em que isso acontecia. Aqui Jaú tem 160 anos, Marília tem 83, o pessoal daqui tinha que ser mais moderno. E lá conseguiram encontrar uma alternativa. Eles fazem a barraca, mas fica liberado o trânsito por baixo da barraca. Vai ter que ser uma barraca diferente. Poxa vida, vai encontrar o que fazer para poder liberar o trânsito e não encher o saco das pessoas que precisam passar por aí, pô. É uma barbaridade. E a Endurbe não funciona. Dr. Kleber Pinha Alonso, a Endurbe não funciona. Ela tinha que sinalizar no mínimo 100 metros antes para os motoristas saberem que lá está interditado e poderem desviar. Se é um acidente e interdita um local momentaneamente é uma coisa. Agora, uma quermesse, uma festa, quermesse, e interditar trânsito numa avenida, uma artéria, uma das principais do município. Faça-me o favor, viu? A caçar sapo de bodoque, viu? Tá na hora de mudar, meu Deus do céu. Tem jeito de resolver o problema fazendo a festa. Ninguém quer que a festa acabe. Eu adoro, eu vou sempre, todos os anos, acho muito bonita, gostosa. Mas faça-me o favor, interditar trânsito. Não dá. Se é lá nos cafundós do Judas, onde o Judas perdeu as botas, tudo bem. Lá passa um carro cada 2h30. Agora, nesse local, não, né, gente? Faça-me o favor. Mas isso é o gestor da cidade, né, que tem que sentar, que tem que discutir, que tem que ver, que tem que orientar. Infelizmente, nós estamos mais perdidos que cego em tiroteio. Agora, uma outra informação, senhores. Ao meio-dia 31 dessa sexta-feira, recebi um telefonema. Os senhores vão ver as matérias aí, não quero nem me perder tempo agora aqui no flash, mas o pessoal que estava vinculado a circular, os ex-funcionários, estão bravos de uma barbaridade. Eu acompanhei, o OH foi chamado pelos próprios funcionários para acompanhar um protesto que teve na manhã de hoje. Depois o OH conseguiu fazer com que esses funcionários todos tivessem lá um bate-papo com um advogado, um representante da empresa. Então a reportagem conseguiu botar todo mundo para dentro, lá na garagem da empresa, mas não resultou em nada, porque aquilo que eles estão reivindicando, segundo as últimas informações, estão nas ações trabalhistas já mandadas para o Ministério do Trabalho, para a Justiça do Trabalho. E aí teriam que aguardar o julgamento dessas ações. Se de fato é assim, tem que aguardar mesmo, porque já está pedindo aquilo, não dá para pedir diretamente para a empresa aquilo que já está sendo pedido judicialmente. E aí
O telefonema que nós recebemos agora há pouquinho, momentos antes de chegarmos aqui na emissora, é de que os funcionários estão vendo que a empresa está falando uma língua, o sindicato dos motoristas estaria falando outra língua, não estariam se entendendo, as informações não estariam batendo, os funcionários estão bravos, que vão procurar o Ministério Público, que vão, enfim. É o direito de espernear, sem dúvida alguma, né? Agora, dá dó do pessoal, né? Tudo pai de família e ainda não pegou o din-din na mão. Mas isso tudo é assunto agora para o Hora H, com absoluta exclusividade para os senhores. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, você está acompanhando o Hora H nesta sexta-feira, dia 7 de junho, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa e dia também de São Manuel. Em 1494, nessa data, Portugal e Espanha assinavam o Tratado de Tordesilhas, dividindo o Novo Mundo entre os países todos, as áreas todas do Novo Mundo, que ainda não tinham esses nomes, obviamente. Estava lá o Brasil. Em 1929, a cidade do Vaticano, também nessa data, se tornava um Estado soberano. Nós estamos no dia 7 de junho, está fazendo aniversário da morte da cantora Nara Leão, da Jovem Guarda. 1989 ela morreu. Estão faltando 207 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 116 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E confira agora quais são os destaques principais desta edição do Hora H. Protesto. Funcionários que deixaram a circular cobram cesta básica, ticket, salário e indenizações. Muitos desabafam contra a empresa, mas a informação é que tudo está sendo cobrado judicialmente e terão de aguardar uma decisão final. Transporte público. Novas empresas garantem INPC nos salários e tickets em campanha salarial. Circular dará uma posição no dia 20. Segundo o sindicato, aumento real e demais pedidos ainda não foram negociados. Servidores. Presidente do sindicato volta a cobrar sintonia entre discurso e práticas do atual governo. Por enquanto, nenhuma decisão sobre a campanha salarial da categoria. Barbaridade, hein? Visita ilustre. A rainha do basquete nacional, Hortência, vem a Marília neste sábado. Com estas e outras notícias, começa aqui mais esta edição do Hora H. Muito bem, vamos ao primeiro bloco de notícias do Hora H. Estou bravo aqui, tudo que está acontecendo, não estou entendendo nada. Tá tudo certo, tudo certinho. Então vamos dar prosseguimento aqui. Começando o primeiro bloco de notícias do nosso Hora H, a Hortência, rainha do basquetebol, vem a Marília neste sábado. A eterna rainha do basquete nacional, Hortência, vai estar aqui neste sábado. Ela vai acompanhar o Festival Internúcleos Masculino e Feminino. O evento vai acontecer no Centro Esportivo de Marília, que fica no Parque São Jorge, Zona Sul, organização da Confederação Brasileira de Basquete e participação de Marília, Presidente Prudente, Bauru e Tupã. Será uma competição regional entre as cidades, com cerca de 200 jogadores de basquete, tendo idade entre 6 e 16 anos. A gente que recebe aqui
o release, as informações lá da prefeitura. Sempre muito bom saber que a rainha do basquete vai estar aqui. Ela é para o basquete o que o Pelé é para o futebol, representa bastante. Ela tem 53 anos de idade, ela foi a maior pontuadora da seleção brasileira de basquete feminino, fez 3.160 pontos em 127 partidas oficiais. Ela roda o Brasil como dirigente da Confederação Brasileira de Basquetebol, buscando novos talentos nessa modalidade esportiva. Tomara que os encontre aqui em Marília também. E uma informação, hein? Essa vale para hoje, sexta-feira. É importante as pessoas estarem nos acompanhando agora, porque muita gente estava indo hoje de manhã lá para o campo do MAC, na expectativa de que fosse hoje o sorteio das unidades habitacionais lá da Zona Norte, lá do conjunto Maria Moretti, ali na frente da Examar, mas do lado do Santa Antonieta, né? E na verdade não é hoje não, é dia 7, mas de julho, e hoje é 7 de junho, então o pessoal errou o mês, né? Tem que fazer sempre bastante divulgação, o pessoal da assessoria aí na prefeitura precisa sempre estar atento com relação a isso, assessoria de imprensa, divulgar intensamente isso, né, para que a população fique sempre muito bem informada e não cometa esses equívocos. Muita gente foi lá para o campo do MAC, aí chegou lá, o campo fechado, mas o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, vai ser dia 7 de julho. E foi emitida uma nota, atenção, a Indurb informa que o sorteio das casas populares do conjunto Marina Moretti, localizado na frente da Examar, será no dia 7 de julho, um domingo, a partir das 10 horas da manhã, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, a quem assina a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, destacando o protesto do pessoal que estava vinculado à circular, deixou a circular, foi trabalhar nas novas empresas de ônibus, mas está cobrando cesta básica, ticket correspondente ao período trabalhado ainda na circular. Gente, é aquela situação que não se resolveu ainda, que eu não sei quando vai se resolver, quanto tempo ainda terá para se resolver. Mas tem pais de família ali desesperados. Os senhores vão acompanhar tudo daqui a pouquinho com absoluta exclusividade aqui no Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta.
Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. E antes da gente entrar naquela questão relativa aos funcionários ou ex-funcionários da Circular, que ainda tem vínculo, embora trabalhando em outras empresas, aquele rolo monumental que os senhores já conhecem, eu gostaria de falar sobre a campanha salarial dos servidores, porque foram dadas declarações pelo secretário municipal da Fazenda, o homem que cuida do dinheiro na prefeitura, o Sérgio Moretti, de que haverá dificuldade para pagamento dos salários dos servidores a partir de setembro, outubro deste ano aqui, porque a arrecadação é pequena, a prefeitura, o que tinha que receber, já recebeu, IPVA, já recebeu o IPTU e outras coisas mais, os repasses a que tinha direito, segundo semestre cai realmente a arrecadação, e aí o Moretti dizendo que entre o que precisa ser pago e o que recebe, fica uma lacuna muito grande, a conta não fecha. E os próprios salários dos servidores estarão ou poderão ficar comprometidos a partir de setembro, outubro. Foi declaração do Sérgio Moretti naquela audiência pública semana passada lá na Câmara Municipal para a apresentação das contas do município no primeiro quadrimestre deste ano. Agora, além disto, a prefeitura pretende pagar apenas a reposição salarial dos servidores, que é o INPC do período, dá 7,22% no caso dos servidores, porque a data base é 1º de abril. E pagar em 3 parcelas. Aí a Justiça bloqueou, deu uma liminar, o delegado Wilson Damasceno foi para a Justiça, pediu que liminarmente a Justiça impedisse a Câmara de votar o projeto do prefeito concedendo o INPC em 3 vezes, que se cumpra a Constituição, que se cumpra a legislação municipal feita com base na Constituição, repassando para os servidores o gatilho, que no caso é o INPC de 7,22%, e isso integralmente de uma única vez. Então a Câmara acabou não votando isso, mas o Sérgio Moretti disse, já adiantou, que nem o INPC parcelado o município teria condições de bancar, porque não há recurso para nada. Nós conversamos com o Mauro Cirino, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, presidente do Sindimar, que está acompanhando essas negociações todas, está com um mandado de segurança na Justiça para obrigar o prefeito a dar o INPC, pelo menos, de maneira integral e de uma única vez. Não teve julgamento do mérito ainda desse mandado de segurança. E o Mauro disse o seguinte, que o quadro é tão negro, mas tão negro, que o prefeito deveria mudar a maneira de administrar. Tinha que fazer com que o discurso que ele faz, de que as coisas estão difíceis, de que o quadro é negro, de que não haverá dinheiro para nada, o discurso fica igual à prática. E o Mauro Cirino disse o seguinte, Ailton, de um lado o prefeito fala isso, a equipe do prefeito fala isso, todo mundo chora as pitangas, não tem dinheiro para absolutamente nada. De outro lado, as nomeações para cargos comissionados, aqueles que independem de concurso público, são nomeações políticas, ao bel prazer do administrador, não param de ser publicadas no Diário Oficial do município. Então, vamos ver aí o que é que disse o Mauro Cirino com relação a isso. É sempre importante para não acharem que todos esqueceram da campanha salarial dos servidores. Muito pelo contrário. Eu acho até que está faltando o pessoal saculejar um pouco mais o pelo, mostrar um pouco mais os dentes, porque a campanha não decolou. E 1º de abril é a data base, nós já estamos no mês de junho, indo já para metade da primeira quinzena do mês de junho, então já passou bastante tempo. Veja o que diz o Mauro Cirino. A gente fica preocupado com isso, né? Não tenha dúvida. Agora, eu acho que a administração tem que buscar meios de sanar essa dificuldade. Então você vê,
sindicato, a gente tem acompanhado constantemente o Diário Oficial e o discurso muitas vezes não bate com a prática. Por quê? Não tem condições de reajuste, a folha está aumentando, está num percentual muito alto, mas ao mesmo tempo existem contratações de comissionados, contratando gente. Então não dá para entender. Se está numa situação complicada, se a folha já está acima de 59%, me dê um motivo para continuar aumentando esse percentual, contratando comissionados. Hora H. Vejam os senhores que situação, né? É um recado e tanto esse daí, né? Se não tem dinheiro para nada, se a situação é super complicada, faça-me o favor, né? Vamos parar de contratar o pessoal comissionado, porque como é que vai pagar então essa gente, né? Não tem dinheiro para nada, mas continua contratando. Complicado o negócio, né? Muito difícil. Senhores, vamos mudar o assunto de pato para ganso. Esse foi o Mauro Cirino que falou conosco. Por telefone, vindo aqui para a emissora, falei com o Mauro Cirino também, perguntando se havia alguma novidade em relação à negociação salarial. Ele falou que não, ninguém da prefeitura fez qualquer tipo de contato. Se tem alguma novidade sobre o mandado de segurança que está na vara da Fazenda Pública, pedido o INPC integral de uma única vez, também disse que não tinha novidade nenhuma. Enfim, a gente fica aqui aguardando. Infelizmente, não tem mais o que fazer a não ser aguardar. Agora a categoria sabe que pode se mobilizar, não é? Então, por favor. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar de transporte público. Começou a campanha salarial 2013 dos funcionários das empresas do transporte urbano aqui de Marília, com atraso natural provocado pelas indefinições que cercam esse setor desde o início do mês de maio. A data base dos funcionários do transporte coletivo urbano é 1º de maio, então já passou também, já foi mais de um mês. Já foram feitas 2 rodadas de negociações com as novas empresas, a Grande Marília e a Sorriso, e uma rodada de negociação com a empresa Circular, que ainda mantém cerca de 350 funcionários, embora não esteja operando. A advogada do Sindicato dos Motoristas, Adriana Ferrari, recebeu a reportagem do Hora H hoje pela manhã. Ela disse que as novas empresas negociam juntas, Grande Marília e Sorriso, e já garantiram juntas o INPC para correção salarial e também no valor dos tickets dos seus funcionários. Então, o INPC já está garantido. No caso dos funcionários das empresas de ônibus, é 7,16%, ok? E isso já garantido para corrigir os salários que vinham sendo praticados pela empresa anterior. Eles assumiram esses salários, já garantiram o INPC, tanto sobre os salários como sobre o ticket também. O valor do ticket é R$ 128. Então, veja aí o que é que diz a doutora Adriana Ferrari. Fizemos 2 reuniões com as empresas novas. Na segunda reunião, eles relataram a dificuldade em fechar o acordo por conta de agora estar em contrato emergencial. Mas, mesmo assim, o INPC do período, tanto nos salários, no piso salarial, quanto no ticket vai ser repassado, mas o sindicato não fechou o acordo coletivo, fechou este aumento de INPC. Isso é imediato. Imediato. O repasse do INPC, inclusive para os dias trabalhados em maio, e agora teremos uma rodada de negociação com a informação de qual será a nossa proposta, a proposta deles, e disso será passado sempre em assembleia para os trabalhadores, que, lógico, sempre aceitam ou não aceitam e pensam na próxima posição a ser tomada. As 2 empresas novas negociam juntas, é isto? As 2 são chamadas juntas, nas 2 vezes que estiveram aqui se apresentaram com 2 procuradores, sendo esses 2 procuradores com poderes para representar as 2. Hora H. Ok? Isso no caso das 2 empresas. E nós perguntamos, e a Circular, como é que fica numa dessas que ainda tem funcionários vinculados a ela, até porque a Circular tem a esperança de voltar a operar o serviço de transporte coletivo aqui em Marília ainda. E a doutora Adriana nos respondeu, os senhores vão ver já, mas antes ela fez questão de enfatizar que as negociações apenas começaram. Essa história do INPC sobre os salários antigos e sobre o ticket é uma garantia, um início de conversa, segundo ela. O aumento real que é solicitado pelo sindicato, que é de 15%, e INPC é uma coisa, recompõe salário, que é aquilo que a inflação comeu nos últimos 12 meses. O aumento real é de 15% que o sindicato pede, ok?
Isso ainda não foi negociado, nem as demais cláusulas que estão nas reivindicações apresentadas às empresas de ônibus. Vamos ver o que é que ela fala. 7.16 com relação aos 12 meses, inclusive ao ticket. E eu tenho que lhe informar também, porque o trabalhador está ouvindo, que nós queremos aumento real e vamos brigar para isso, inclusive quanto ao ticket e as outras cláusulas sociais. Hora H. Agora sim, a situação da circular, ela negocia em separado das outras empresas. A negociação com a circular está mais atrasada, ela vai explicar por quê. Até agora a empresa, de maneira oficial, ainda não garantiu nem a recomposição salarial pelo INPC. Você vai ver na entrevista da doutora Adriana Ferrari. Por questão de agenda e de dias, ela veio fazer a primeira rodada de negociação essa semana. Ela não está na segunda, ela está na primeira rodada de negociação, onde ela relatou dificuldade de fazer qualquer aumento, porque hoje ela não tem nem renda, ela não está rodando. Quer dizer, nem o INPC, então? No momento, nem o INPC. Mas, como eu disse, nós estamos em descompasso de negociação. Lá teve 2 rodadas e aqui teve uma. Então, eu acredito que na segunda rodada ela venha e já aplique o INPC da mesma maneira retroativa a 1º de maio. Que foi, inclusive, o pedido. E depois, mesmo assim, sem fechar o acordo deles, que se acordo houver para fechar, nós fecharemos, nós temos intenção de fechar com aumento real e melhora de cláusulas sociais e do valor do ticket de refeição. Até quando vão as negociações? Tem prazo? Não, não tem. Até que as partes cheguem em bom termo e assinem, ou então não cheguem a bom termo e vá para um tribunal através de um dissídio coletivo. Mas é muito precoce falar isso. Hora H. Sem dúvida, precoce falar isso, porque as negociações estão apenas começando, embora com atraso, né? Doutora Adriana garantiu à hora H que nenhum acordo, os senhores já ouviram antes, nenhum acordo será fechado sem antes o sindicato ouvir a categoria, ouvir os trabalhadores em assembleia. E que o objetivo é alcançar o melhor índice, porque negociam com as 2 empresas de um lado, as novas, com a circular de outro lado, ok? Mas o índice, ela vai fazer o possível, o sindicato, através do senhor Moacir Baldiceira, que é o presidente, toda a diretoria do sindicato, fará o possível para que o índice seja o mesmo para todo mundo e o melhor índice. Veja aí. Nós queremos privilegiar ou não preterir nenhum caso de nenhum trabalhador. Nós queremos fechar em índice igual. Hora H. Muito bem, agora tem uma questão aqui interessante, os senhores vão prestar atenção, porque depois nós vamos para aquele protesto dos trabalhadores ou ex-trabalhadores da circular, que houve na manhã dessa sexta-feira, e aí então vai fazer bastante diferença isso que os senhores vão ouvir agora. O Hora H questionou a doutora Adriana Ferrari, que é advogada do Sindicato dos Funcionários das Empresas de Transporte Urbano. Nós questionamos sobre o pagamento das rescisões trabalhistas aos funcionários da circular, conforme definido naquele termo de ajustamento de conduta, o TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado na presença de representante do Ministério Público do Trabalho aqui em Marília. Veja com atenção qual foi a resposta da advogada do sindicato sobre essa questão das rescisões trabalhistas. Você trabalhou numa firma, quando você sai, por uma razão ou por outra, tem lá as verbas rescisórias para serem pagas. Veja o que ela respondeu. Segundo o TAC, tinha prazo para pagar, o prazo de 10 dias, que nem era do TAC, é das verbas rescisórias mesmo, de uma demissão imotivada. De qualquer lugar que eu olhe, esse prazo já passou e as ações estão sendo ingressadas na Justiça, aguardando a pauta de audiência. Aliás, eu acredito que serão até razoavelmente mais rápidas, porque dado a situação dos trabalhadores, que nós estamos falando de uma categoria inteira, não de uma ação trabalhista isolada, todos eles estão ingressando com ação. Quantas ações já estão na Justiça, doutora, nesse momento? Aí eu perdi a conta, mas passei da centena. Hora H. Então já foi para a Justiça, já tem mais de uma centena de ações na Justiça. Admite-se que chegarão a 350 ações na Justiça, cobrando essas verbas rescisórias, o desligamento do funcionário e tudo que tem direito para receber lá da empresa. E deixou claro a doutora Adriana que o prazo já venceu, aquele
prazo estabelecido, inclusive no TAC, no termo de ajustamento de conduta, por qual ângulo você olhar. O prazo já venceu, não foram pagas as verbas rescisórias, por isso, ajuizadas as ações na Justiça do Trabalho. Eu vou chamar mais um intervalinho, a gente vai rapidinho para o intervalo, eu volto já, com o protesto dos funcionários, que nós acompanhamos com absoluta exclusividade, e acompanhamos porque fomos convidados pelos próprios funcionários. Eles se reuniram na porta da garagem da empresa circular, telefonaram para a nossa reportagem, nós estivemos presentes, acompanhamos tudo. Antes, quero mostrar para os senhores o Jornal da Manhã, edição de hoje, sexta-feira. O destaque é aquele pintor que sofreu uma descarga elétrica, teve 60% do corpo queimado. Pintor sofre descarga elétrica e tem 60% do corpo queimado, está em estado grave, trabalhador de 31 anos que prestava serviço num prédio quando foi atingido. Ele aguarda remoção agora para a unidade de terapia de queimados, de tratamento de queimados aqui na cidade. Aliás, socorridos pela UTQ aumentam em 10%, está tendo muito acidente, muita gente se ferindo, não é? Está aqui, portanto, o Jornal da Manhã, traz uma fotografia, Nova Marília 4, falta de pavimentação, deixa a rua intransitável, rua Tereza Capellini Henrique, no Nova Marília, está um bagaço, subnitrato de pó de nada, dá para ver aí, é para cá, né? Mais para cá. Olha aí como é que está a rua, intransitável de fato, né? Esse é o Jornal da Manhã, você liga, assina, nosso parceiraço, melhor veículo de comunicação impressa da cidade, 3311 5400, você liga, assina e recebe em casa diariamente, no seu trabalho, no seu escritório, 3311 5400, o Jornal da Manhã. Para falar conosco, se comunicar conosco, inclusive final de semana você pode passar mensagens através do e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com, nossa página no Facebook sempre atualizando informações. Aliás, me cobraram que ontem nós não atualizamos, de fato ontem foi um dia maluco, não consegui fazer isso, mas podem ter certeza, hoje sexta-feira, no final de semana, a gente vai sempre atualizar informações, facebook.com/horhtv, facebook.com/horhtv e o telefone para entrar em contato conosco aqui na TV Comunitária, canal 15, enquanto o programa está ao vivo no ar, de segunda a sexta-feira, de 1 às 2 da tarde, 3454-5959, repetindo, 3454-5959. Rapidinho, a gente vai a um breve intervalo, volta destacando o protesto dos ex-funcionários da Circular. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri.
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. E vamos falar do protesto do pessoal que trabalhava na Circular. Cerca de 60 ex-funcionários da Circular protestaram na manhã desta sexta-feira na porta da garagem da empresa. Foram acompanhados com exclusividade pela câmera do Hora H. Eles cobram as verbas indenizatórias, os dias trabalhados entre abril e maio, o ticket correspondente a este período e a cesta básica. O motorista Silvio José Nascimento dos Santos, hoje na Aviação Sorriso, já está trabalhando em outra empresa, falou em nome dos trabalhadores e até fez um desabafo. Você vai acompanhar tudo, repito, com absoluta exclusividade aqui no Hora H. Veja. Até agora a direção da empresa não passou nada pela gente. A gente liga para eles, ele pega e manda sempre ligar no dia seguinte. Nós não recebemos a cesta que nós temos direito, nós não recebemos o ticket que tem direito, nós recebemos os dias trabalhados que tem direito e nem a rescisão. A gente liga e fala, não, liga amanhã 3 horas. Liga 3 horas, não, mas agora tem que aguardar o juiz. E assim vai indo. Teve os colegas nossos aí que veio aí e o pessoal falou, vocês não pertencem mais para a empresa mais, vocês aguardam. E essa situação está se prolongando. Esse pessoal todo que está aqui não trabalha mais na Circular, está trabalhando nas novas empresas, mas tem ainda para receber da Circular. Exatamente, ainda está registrado na carteira, não foi dado baixa. Entendeu? Quando você fala dos dias trabalhados, de que período a que período? Do dia 20 do 4 a 20 do 5. Então vocês não receberam os dias trabalhados de 20 do 4 a 20 do 5, o ticket e a cesta básica e nem o acerto trabalhista do período anterior. Exatamente. Isso. Agora na empresa, a alegação qual que é? Tem que aguardar o departamento jurídico. Aguardar as negociações que estão na justiça? Exatamente. Não tem prazo? Não tem prazo. E o que é que vocês pretendem vindo aqui agora? Fica uma situação meio complicada, tentar ver, ter consciência de ver que aqui são tudo pai de família, nós não estamos fazendo nada de errado. Nós não tem culpa de ter mal administração aí dentro. Nós não tem culpa de investir no material que é os carros, eles pegar e ficar fazendo outras coisas. Nós não tem culpa disso daí. O negócio é eles pagar nós. Só isso. Eles pagando nós, acabou. Agora para que segurar nosso salário? Vocês não têm competência de administrar uma empresa? Por que que tem? Vai trabalhar de cobrador, tá precisando de um cobrador nas outras empresas. Agora, vocês todos cobradores e motoristas? Cobrador e motorista. Hora H. Tá bravo. Meu Deus do céu, como o pessoal tá bravo. Agora, vamos continuar aqui, depois eu faço os devidos comentários a respeito. Outro motorista que também reclama da falta de definição da situação dos trabalhadores é o Diego Jardel Cirino Maria, atualmente na empresa de ônibus Grande Marília, que também trabalhava na Circular, deixou a Circular, foi para outra empresa, protegido pelo TAC, aquele termo de ajustamento de conduta que permitia ter vínculo com a Circular, ao mesmo tempo fazer teste, treinamento e começar a trabalhar na outra empresa, visto que uma saiu e as outras entraram em operação. Vamos ouvir o que é que fala o Diego Jardel. Tudo enrolado, ticket, cesta, pagamento, tudo parado. E a alegação da empresa é esta que o Silvio acabou de falar agora. Certinho. Não pagam, simplesmente aguardam a justiça, é isso? Aguarda simplesmente a justiça. Agora, como que a gente espera a cesta básica pro acerto? Quanto tempo vai esperar uma cesta básica, um ticket? Então vocês estão sem receber nada aqui e ainda não receberam o primeiro salário nas novas empresas? O salário das novas empresas liberaram ontem. Já foi pago então? Foi pago ontem o salário. Só que daqui ficou retido. E é o que vocês tinham direito, que vocês já trabalharam, que vocês estavam esperando. Exatamente. Hora H. Então vamos por partes, como diria Jack o Estripador, não é? Então vamos lá, por partes, antes da gente concluir o material que nós temos aqui para apresentar para os senhores. Primeiro de tudo, a Circular recebeu a nossa reportagem,
porque nós, obviamente, ouvimos os trabalhadores e queríamos ouvir também algum representante da empresa. Quem nos recebeu foi o advogado Fabiano Gagliardi. Ele compõe o jurídico da empresa circular de Marília, porém, ele atua nas áreas civil e trabalhista. E ele disse que quem deveria conversar comigo, falar com a reportagem, era um outro advogado, cujo nome é João Paulo Matiotti, que é o jurídico também da empresa, integra o jurídico na área trabalhista da circular, que está cuidando especificamente dessa questão aí. O Fabiano, desculpe, não é trabalhista, ele é civil, e o doutor João Paulo é que é o trabalhista. Então ele que teria que falar em relação a esses funcionários, a esse protesto que aconteceu, mas ele não está na cidade, eu acho que estaria em São Paulo, alguma coisa assim, por telefone, falou com o doutor Fabiano, nós aguardamos, emitiu lá, passou um e-mail para o doutor Fabiano, dizendo o seguinte, então vamos lá, parte por parte. Reivindicação do pagamento das verbas rescisórias. Já foi conversado com o sindicato, isso é palavra da circular, ninguém quis gravar entrevista. Tá? O doutor Fabiano falou, eu te recebo aqui, converso, dou as informações, mas não posso gravar entrevista. Eu que insisti numa entrevista, mas não gravaram. Rescisão trabalhista, pagamento das verbas indenizatórias. Já foi conversado com o sindicato, estão sendo tomadas as providências e as ações estão sendo ajuizadas na Justiça do Trabalho, lá no Fórum Trabalhista, então tem que aguardar a decisão da Justiça sobre essa questão, verbas rescisórias. Aí eu perguntei, e o vale, que alguns funcionários falaram do vale, o vale foi pago para todo mundo na data correta, ponto. Cesta básica, ela foi entregue na quinta e nesta sexta-feira para os funcionários que ainda estão na circular. São 350 funcionários mais ou menos. Perguntei para os outros que deixaram a circular, mas teve um período de 20 de abril a 18, 17, 18, 19, 20 de maio que ficaram vinculados à circular para depois ir para outra empresa. Isso aí não tem uma posição, estou esperando uma decisão da direção da empresa. A cesta básica, então, só para o pessoal que permanece vinculado à circular, ok? Depois, o ticket, eles cobram o ticket correspondente ao período trabalhado. Diz que teve muita falta naquele último mês da circular que estava operando aqui na cidade, teve muita falta, muitos trabalhadores que eram da circular, que estavam indo para as novas empresas, passaram por treinamento, passaram por testes, outras coisas mais, faltaram na circular. Essas faltas, segundo o doutor Fabiano, serão descontadas, os cálculos estão sendo feitos, isso vai refletir no ticket também, por isso o ticket do pessoal não foi liberado. E aí chegou uma informação complementar, me passada pelo doutor Fabiano, depois que eu já tinha deixado a empresa, ele me ligou, dizendo, Ailton, tudo isso, o ticket, a cesta, as verbas rescisórias estão sendo pedidas nas ações trabalhistas movidas pelo sindicato. Então nós não podemos fazer nada, não posso pagar ninguém, porque isso está na justiça, eu vou ter que aguardar a decisão da justiça. É mole um papo desse? Aí a gente até pediu para que alguém de lá da empresa, fiquei com dó lá dos trabalhadores, fosse conversar com o pessoal que estava lá fora, né? Para que, senão a nossa reportagem que seria portadora das informações. E eu vou mostrar as imagens já, teve um bate-papo, não foi nada legal, não foi nada amistoso, foi meio brabo o negócio e nós acompanhamos tudo. Agora veja uma outra situação encontrada pela reportagem do Hora H e que envolve, segundo a gente apurou, diversos ex-motoristas da circular. Quem explica o que está acontecendo é Cláudio da Silva Vieira, atualmente vinculado à empresa Aviação Sorriso. Fala, Cláudio, o que houve? Tem muitos casos aqui que aconteceu o seguinte, eles bateram o carro na rua com toda a razão, com todo direito, e a empresa não paga os direitos pelo seguro. Ela quer que a gente pague. Então eu fiz um acordo desse jeito. Eu paguei para a pessoa fora no fórum, fiz um acerto com o fórum. Com o advogado da empresa também estava junto. Ele concordou que eu pagasse isso, não que o seguro da empresa pagasse. E eu, como um bom trabalhador honesto, eu fui e paguei. Dividi no fórum com o advogado do fórum. E o senhor está pagando? E eu estou pagando, só que eu não recebo dinheiro deles. Eu tenho que exercer do meu bolso. Quer dizer, não recebe daqui e está tendo que pagar ainda. Tem que pagar isso daí, porque foi um processo e foi assinado pelo juiz. E o seguro da empresa circular que deveria cobrir? Não vai cobrir nada. Hora H. Deu para entender, né, Cláudio? O motorista
aí se envolveu num acidente lá com outro veículo na rua, uma batida de trânsito. E aí isso foi levado para a justiça, obviamente, aquela coisa toda. Foi feito um acordo para pagamento dos danos lá do veículo. A empresa de ônibus tem seguro, mas ele falou, ó, não botaram o seguro aqui para cobrir e quem tem que pagar é o funcionário. Então eu fiz um acordo, parcelei e estou pagando. Agora eu não recebo da empresa e tenho que pagar aquilo que aconteceu. Poxa, que situação. Nós levamos o seu caso, viu, Cláudio? Deve ser de muitos outros ex-motoristas. Levamos para o doutor Fabiano Gagliardi, aí sim já é a área do doutor Fabiano, a área em que ele atua, e ele me disse o seguinte, que a consolidação das leis do trabalho, a CLT, no artigo 62, prevê que, havendo culpa, o Cláudio disse que não teve culpa no acidente, mas assinou um acordo para pagar o carro lá danificado. Diz que, havendo culpa do condutor do veículo, é autorizado pela legislação o desconto do prejuízo. Então, a empresa desconta do funcionário o prejuízo causado. Diz que a empresa não desconta o valor total, me disse o doutor Fabiano, porque todos os ônibus têm seguro, então o máximo do valor que eles descontam é o da franquia do seguro. Então, deve ser isso que está sendo descontado de você, mas o que o Cláudio reclama é o seguinte, ele não reclama do acordo que ele fez, ele reclama que ele não recebeu o que ele tinha que receber da circular e ficou sem dinheiro para pagar o parcelamento que ele fez com a pessoa acidentada. Muito bem, agora mostra as imagens aí para a gente, pode colocar no ar, por favor, do protesto, olha aí, mais ou menos 50, 60 funcionários, tinha muita gente do outro lado da rua, esse é o grosso do pessoal, né, que foi lá para a garagem da empresa circular, aguardando ali na porta da garagem que alguém os atendesse, eles queriam conversar com alguém da empresa, da direção da empresa. Aí o momento em que eles entram na empresa, que nós já estávamos lá dentro, aí o portão ficou aberto e abriu a brecha para o pessoal entrar, e eles entraram, que inicialmente pediram que ficassem lá fora. Veja que o pessoal está entrando, teve gente que levou os filhos, inclusive, olha aí, ó, são pais de família. Eu conversando com o doutor Fabiano, que está ali de camisa azul, o carequinha ali sou eu, né, com o papel na mão, dá para perceber, o barbudo ali sou eu. E aí, cadê agora? Agora o papo que teve, né? O papo que teve entre o pessoal, os ex-funcionários e o advogado, que foi lá para conversar. Na verdade, foi lá, eles entraram e acabaram chegando quase na sala do advogado. Então veja como é que foi o papo, que tem áudio aí, os senhores vão acompanhar. Não foi amistoso não, o negócio foi meio pegado. Vamos lá. No dia que teve lá, você estava presente também, o que foi acordado e foi assinado? O que vocês colocaram e assinaram, vocês não cumpriram. Aí vem com essa história que não, tem que esperar mais dias. Já se passou nos 10 dias, está correndo multa, ficou acordado que nós ia pegar a cesta básica, nós não pegamos. Agora acabou de falar que não liberou a cesta básica, que teve falta e não teve falta. O pessoal começou a faltar a partir do dia 17, até quando vai essa ladainha? Nós temos família aqui, só com trabalhadores. Nós queremos uma coisa que nós temos direito. A cesta básica nós não estamos pedindo, não é de graça. Nós trabalhamos para ela. Agora fica nessa alegação, por que os outros saem e nós não? Quer dizer que vai pegar uma cesta básica, vai pagar lá na frente de juízo. Ou vai pegar um pacote de arroz e vai distribuir lá, ó, você recebe hoje. Não é assim que funciona a coisa. O que é certo, nós trabalhamos. Se você ser mandado embora por justa causa, você é obrigado a receber o dia trabalhado. Agora nessa situação não libera nada e nessa hora ninguém sai. É verdade. Pô, se a pessoa tem condições de administrar uma empresa, trabalha de empregado. O sindicato tem certo, ele não tá falando nada pra gente. Se você falou do sindicato, tudo bem, mas eles não falam. Nós conversando com a Adriana agora, né? Pede o pessoal vir aqui conversar comigo, que eu tô a par. Nós viemos no intuito do quê? Sobre o acerto, nós já sabemos que vai pro juiz, quem vai enrolar para pagar. Nós viemos no intuito de pegar nossa cesta e pegar nosso dinheiro. É isso daí, que ficou acordado de acertar. Agora, desde o começo da semana que tá falando, ó, você liga 7 horas, você liga 3 horas, você liga 1 hora. Ninguém é palhaço. Aqui são tudo homem, ninguém tem moleque aqui. Então vamos ligar. Entendeu? Ela pediu para vocês irem embora. Espera aí que eu vou ligar e converso com você. Ela conversa diretamente com você. Tá ok, então, quem que tá? Pode pegar que eu falo direto. A linha de frente aqui é o nosso piotão. Hora H. Você viu que o Silvio lá, o que tomou a frente lá dos ex-funcionários, ele não se intimidou não, ele falou grosso ali e exigiu informações. Aí o advogado foi lá para dentro telefonar para a doutora Adriana Ferrari, que é do sindicato, a advogada do sindicato. E até falou, aí pode ligar para ela que ela vai explicar também. Liguei para a doutora Adriana, falou, o negócio é o seguinte, as ações foram ajuizadas,
Aquilo que os meninos estão pedindo, os funcionários estão pedindo, já estão nas ações, todos os pedidos estão nas ações. O Diego Jardel, o Silvio, todos esses aí assinaram as procurações para o sindicato ajuizou as ações, continua fazendo o ajuizamento dia a dia dessas ações trabalhistas, agora tem que aguardar o que é que a Justiça vai decidir. E aí é que os funcionários me ligaram novamente dizendo: Ailton, uma hora um fala uma coisa, outra hora outro fala outra coisa, nós vamos procurar o Ministério Público e reclamar para o Ministério Público, pedir que ele bote um olho mais atento em cima dessa situação toda, tanto de um lado quanto de outro, para saber se está tudo certo de fato. Eles estão preocupados, estão querendo deles, obviamente, não é? Eu tive uma informação do Dr. Fabiano, que é do jurídico da circular, de que a circular, embora não tenha ainda de maneira oficial comunicado o sindicato, vai sim dar o INPC aos seus funcionários, aqueles 350 ainda vinculados a ela. Vai sim dar o INPC, que é a correção salarial pela inflação dos últimos 12 meses, em cima do salário. Agora, os salários do pessoal, muito baixos, né? As novas empresas chegaram aí sabendo que o salário é pela hora da morte. Vê se tem cabimento aqui. Deixa eu procurar minhas anotações. Ganha o motorista R$ 1.200 por mês, R$ 1.200 por mês. Segura essas imagens para mim, por favor. Ganha R$ 1.200 por mês, R$ 128 de ticket, ou R$ 218 de ticket, acho que é isso, 218 de ticket, mais a cesta básica. O cobrador recebe R$ 800 mais o 218 de ticket, mais a cesta básica. O sindicato pede o INPC, 7,16% no caso dessa categoria, mais 15% de aumento real. Agora, tem que melhorar esses salários aí, pelo amor de Deus, né? De qualquer maneira, a circular, então, no dia 20 vai comunicar oficialmente o sindicato, mas já me adiantou, eu tenho testemunha, que vai dar, no mínimo, o INPC, ok? As novas empresas já garantiram o INPC, até quem já pagou os dias proporcionais, os dias trabalhados, já recebeu, inclusive, da grande Marília, não me fala a memória, já recebeu com o INPC. Muito bem. Agora, essas imagens que a gente estava exibindo ali, me mostre novamente, olha aí, ó, o pátio da circular. Aproveitamos que estávamos lá dentro e mostramos o pátio. Os ônibus estão todos aí. Tinha gente dizendo: não, mandaram os ônibus embora, estão sucateados. Não, estão todos lá, ó. Todos os ônibus, os funcionários ainda vinculados à empresa batem cartão, ficam lá à disposição. Ônibus que a gente vê da circular andando pela cidade, está escrito especial em cima, onde fica o visor do ônibus ali. São os ônibus que vão buscar os funcionários na madrugada, levar para casa depois. Então, os ônibus estão lá, ó. A empresa está na expectativa de conseguir uma medida judicial que faça retornar ao serviço do transporte público. Mas o último pedido feito por ela para nulidade do decreto emergencial assinado pelo prefeito Vinícius Camarinha, que concedeu o serviço para as novas empresas, ela não foi acatada, esse pedido da circular não foi acatado na Justiça. O doutor Silas Silva Santos, da Vara da Fazenda Pública, ele acabou negando aquilo que pedia a empresa circular, portanto, o decreto ainda está em vigor. O doutor Silas, naquela ação popular movida pelo ex-vereador Eduardo Nascimento, foi pedido também, através daquela ação, a nulidade do decreto, ele negou também e disse que isso tem que ser analisado numa ação específica. Então, dizem que estão aguardando novas decisões a respeito do assunto o quanto antes. Então, a qualquer momento poderemos ter decisões. O que eu sei, e nós mostramos aqui no programa com exclusividade, tem uma decisão do desembargador Borelli Tomás, que é da turma especial de Direito Público do Tribunal de Justiça. Sem querer ser intérprete da decisão, está claro que se houve tutela recursal antecipada para a suspensão dos certames licitatórios, e eles foram suspensos, bem como dos contratos a eles relacionados, haveriam de prosseguir os contratos em vigor antes desses certames. Isso é claro, quem é que tinha contrato antes das licitações? A circular, teria que voltar a circular. Agora, não é uma decisão de execução, é de interpretação. Aí precisa de uma medida complementar para que ela seja executada, e essa medida foi negada no Fórum de Marília. E diz até que a prefeitura, enfim, se equivocou grandemente, escreveu o desembargador Borelli Tomás, grandemente ao entender que a desembargadora teria alterado o entendimento anterior, buscando ler na referida decisão que nela não estava escrito, por aí vai. Ô, gente, para mudar o assunto de Pato Pagãs e encerrar o programa, a pessoa que teria matado o Roberto Rodrigues com um tiro na cabeça, 2 tiros na cabeça, há exatamente um mês, esse é o menino que morreu ali
atrás do clube de tênis, ele foi na academia, saiu da academia no início da noite do dia 7 de maio, ele foi assassinado. Esse menino aí chamava-se Roberto Rodrigues, 22 anos, estudante de ciências contábeis, estava na cidade há pouco tempo, teria sido morto. O assassino teria se apresentado, o responsável pelo crime teria se apresentado exatamente nesta data aqui, dia 7 de junho, por um outro estudante, um outro menino igualmente jovem. No caso aqui seria, cadê o nome do menino, hein? O menino Marcos Ferreira. Então, nós vamos apurar todos os fatos, trazer as informações todas para os senhores nas próximas edições do Hora H. Grande abraço, bom final de semana a todos. A gente retorna na segunda-feira. Obrigado.